Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a alegria e a paz de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja o Senhor que na sua infinita misericórdia nos reúne, porque não se cansa de nós e não se cansa porque nos ama, e quem ama não cansa. Não cansa de se dar e não cansa de nos querer dar vida. Acolhemos hoje os nossos noivos que se preparam para o sacramento do matrimónio, onde Deus quer dar imensa vida e onde Deus quer estar presente, e acolhemos estes pais que apresentam esta princesa linda, que do amor de Deus vai receber uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Meus queridos pais, que nome escolhestes para a vossa filha? E que pedis hoje à Igreja para a Carolina? Queridos pais, pedistes o batismo para a vossa filha? Não. Deveis educá-la na fé, para que, observando os mandamentos, ama a Deus e ao próximo, como Jesus nos ensinou. Estais conscientes deste compromisso que assumis? E vós, padrinhos, estáis decididos a ajudar os pais da Carolina nesta missão? Minha querida Carolina, é com muita alegria que esta comunidade cristã te recebe. Em seu nome eu te assinalo com o sinal da cruz. Depois de mim, também os pais e os padrinhos vão assinalar-vos com o mesmo sinal de Cristo Salvador. Queridos irmãos e irmãs, porque nem sempre acolhemos o dom da misericórdia em nós para nos deixarmos salvar pelo nosso Deus, reconheçamos que somos pecadores, supliquemos humildemente o perdão dos nossos pecados. De ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis,
no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, disse Natã a David: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ungi-te como rei de Israel e livrei-te das mãos de Saul. Entreguei-te a casa do teu senhor e pus nos braços as suas mulheres. Dei-te a casa de Israel e de Judá e, se isto não é suficiente, dar-te-ei muito mais. Como ousaste desprezar a palavra do Senhor, fazendo o que é mal a seus olhos? Mataste à espada Urias, o Hitita, tomaste como esposa a sua mulher, depois de o teres feito passar à espada pelos Janomitas. Agora, a espada nunca mais se afastará da tua casa, porque me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Hitita, para fazeres dela tua esposa. Então David disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Palavra do Senhor. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem em quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Perdoai, Senhor. Confessei-vos vós o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse: vou confessar ao Senhor a minha falta, e logo me perdoaste a culpa do pecado. Perdoai, Senhor, minha culpa. Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos. Fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. Alegrai-vos justos e regozigai-vos no Senhor. Exultai vós todos, os que sois retos de coração. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Por isso acreditamos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém é justificado. De facto, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo estou crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ainda vivo, dependente de uma natureza carnal, vivo animado pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não quero tornar inútil a graça de Deus, porque se a justificação viesse por meio da lei, então Cristo teria morrido em vão. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou à casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Então, uma mulher, uma pecadora que vivia na cidade,
ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume, pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, banhava-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos, beijava-os e ungia-os com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo: se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora. Jesus tomou a palavra e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: fala, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Como não tinha com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo? Respondeu Simão: aquele, suponho eu, é quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela banhou-me os pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste o ósculo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não me derramaste óleo na cabeça, mas ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso te digo, são-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Então os convivas começaram a dizer entre si: quem é este homem que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 11º domingo do tempo comum e a palavra de Deus que acabamos de escutar convida-nos a acolher um rosto de misericórdia do nosso Deus. A primeira leitura evidenciava essa necessidade de cada um de nós reconhecer o seu pecado. Nem sempre é fácil, nem sempre é evidente. David tinha sido ungido pelo Senhor como rei de Israel, um grande rei. Valeu-se dos dons que recebera de Deus, recebera-os gratuitamente e recentrou todo o seu reinado em si próprio. É o grande pecado de David. Começar a decidir a sua vida não a partir da gratuidade do amor de Deus por ele e pelo seu povo, mas a partir do seu interesse pessoal. David recebeu muitos bens e, em vez de colocá-los ao serviço dos outros, procurou servir-se a si próprio. É o grande pecado de David, tal como é a raiz da maior parte dos nossos pecados. E Natã, ao aproximar-se de David, diz-lhe, denuncia-o, mostra-lhe o que ele recebeu de Deus e o que ele fez.
E David reconhece o seu pecado. Eu pequei contra o Senhor. E Natã imediatamente lhe responde: o Senhor perdoou-te, não quer que morras. A misericórdia de Deus é mais do que uma desculpa, como nós fazemos aos nossos filhos ou aos nossos amigos. Nós desculpamos, mas depois ficamos à espera da próxima. Deus não fica à espera da próxima. Deus molda-nos, devolve-nos a um caminho novo, faz-nos de novo. A misericórdia de Deus consiste em aproximar-se das nossas misérias. Mas porque Deus é amor, não se impõe à nossa vida. Não nos impõe o perdão dos nossos pecados. Não nos impõe a misericórdia sobre as nossas misérias. Espera pacientemente que saibamos reconhecer as decisões erradas, os critérios diferentes do Evangelho de Jesus Cristo. E por isso Deus espera pacientemente, com o coração cheio de amor, que nós lhe peçamos perdão. Deus está disposto a perdoar. Aliás, Ele não quer outra coisa senão perdoar-nos. Vencer o que em nós não é bem e por isso derrotar o mal em nós. Mas é dentro, no mais íntimo de nós mesmos, que reconhecemos essa gratuidade da salvação. Paulo dizia na segunda leitura: é por meio da fé em Jesus Cristo que nós nos salvamos. Porque é Ele que nos salva, não somos nós que alcançamos a salvação, é a salvação que nos alcança a nós. Nós somos gerados numa cultura em que tudo é resultado do nosso esforço, tudo é resultado do nosso sucesso, porque tudo é centrado em nós. Na cultura do Evangelho, tudo é centrado em Deus e tudo nos é dado gratuitamente. O que nós temos que fazer é acolher essa salvação. E por isso Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ainda vivo dependente de uma natureza carnal, vivo animado, vivo motivado, vivo decidido, vivo a professar a fé no Filho do Homem que por mim morreu. E a misericórdia faz acontecer um milagre da recriação da nossa vida a partir da nossa gratidão a Deus. Quem não é pequenino diante de Deus não é capaz de acolher o mistério insondável do amor de Deus por nós. Porque não é capaz de se deixar moldar de novo, refazer de novo, ser devolvido ao caminho com outro olhar. No seguimento da leitura do Evangelho, do capítulo 7 de São Lucas, ele descreve que muitas pessoas, muitas mulheres, seguiam Jesus, estando ao serviço de Jesus, entre as quais Maria Madalena, Joana, Susana e outras, porque tinham sido curadas por Jesus, tinham sido libertadas dos seus demónios, da sua maldade, dos caminhos errados que não dignificavam aquele que é de Deus, e por isso Deus tinha-lhes restituído a integridade, a originalidade, a verdadeira autenticidade do seu ser, e isso fez com que elas mudassem o caminho. Esta mulher pecadora que se aproxima da mesa, tal como nós nos aproximamos todos hoje da mesa, porque a conversa do Evangelho é a conversa da Eucaristia, e a conversa da Eucaristia está inevitavelmente ligada e intimamente ligada à conversa da comunhão com Deus e da reconciliação com Ele. A mulher entrou ali e foi julgada pelas aparências, julgada pelo pecado, condenada por um tipo fariseu que se chamava Simão, que no seu coração julgou-a. Se este homem fosse profeta, sabia que a mulher que o toca é pecadora. E quantos de nós, à volta da mesa, não fazemos estes julgamentos fáceis? Quantos de nós, ao olharmos para os irmãos, não somos capazes de olhar mais longe do que a aparência, sem ser capazes de nos conhecermos uns aos outros por dentro, onde acontece o milagre da vida nova?
E esse dom da misericórdia que Deus derrama sobre nós é uma misericórdia que nos ensina a ser misericordiosos. Quem muito ama, a quem muito amou, muito se lhe perdoou. Porque, queridos casais, e isto tem tanto a ver convosco, porque vocês podem nos ensinar tanto a viver isto. Obviamente que tem a ver com a vida de cada um de nós, mas os alicerces do amor são a fidelidade e a misericórdia. Mas ninguém pode perdoar ao outro se não se experimentar neste perdão de Deus que nos faz ir para lá daquilo que é suposto. Aquilo que é suposto nós já sabemos. Todos nós sabemos o que é suposto. O suposto é não permitir. O suposto é nós sermos mais legalistas que a própria lei. O suposto é nós sermos intransigentes, como se fôssemos proprietários do outro. Mas o suposto de Deus não é esse. O suposto de Deus é um amor que não se cansa de amar. O suposto de Deus é um amor que não se descansa de restituir ao outro a dignidade que lhe pertence. O amor de Deus e a misericórdia de Deus e o perdão de Deus é um amor que não se cansa de dar ao outro aquilo que ele próprio é. O amor entre nós, nesta esponsalidade que estão a construir, não é um amor de tu és minha e tu és meu. É um amor de eu sou para ti. Eu sou para ti mutuamente. Este amor do eu sou para ti faz-me amar o outro na fragilidade. Faz-me considerar o outro com o olhar do coração, que vê o essencial, que não julga pelas aparências, que não julga apenas pelos gestos, pelos factos, mas é capaz de olhar mais dentro, para o coração, onde as pessoas são aquilo que Deus gerou. E nós somos todos extraordinariamente belos diante de Deus, no íntimo de nós mesmos. Queridos irmãos e irmãs, hoje acolhemos a Carolina na nossa celebração, que vai receber deste amor de Deus uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. O essencial, como diz o livro do Príncipezinho, invisível aos olhos, que só se vê bem com o coração, é este essencial que Jesus quer fazer com ela, torná-la sua morada. Nós somos templos de Deus, nós somos corpo de Cristo. É isto que Jesus vai fazer. A partir de hoje levam uma menina nova para casa, uma filha nova, uma afilhada, porque ela é filha de Deus. Significa que nós passamos a olhar para ela não apenas como a Carolina, mas com um apelido novo, Carolina Cristã, aquela que é portadora de Cristo e na qual a nossa missão consiste nisso, fazer desabrochar nela os mistérios de Jesus e contemplá-la como um lugar de Deus. Que o Senhor vos conceda essa graça, de, a todos nós, contemplar o outro como um lugar de Deus e não o outro como alguém que está ao serviço de mim. Que o Senhor a todos nos conceda uma fé capaz de acolher a misericórdia, de lhe confiar os nossos pecados, porque sabemos que Deus quer perdoar, mas precisa que a gente lhe peça perdão. E às vezes a gente esquece de pedir perdão. Tanto nós, uns aos outros, como nós diante de Deus. Eu sei que às vezes só andamos à procura de tubarões e de golfinhos, peixes maiores do oceano. E esquecemos que o mar tem uma variedade imensa de peixes. Esquecemos que há pecados pequeninos, como as sardinhas. Não é pecado comer sardinhas, embora eu não goste muito, mas não é pecado comer sardinhas, mas é a analogia que eu estou aqui a fazer. Nós às vezes achamos que não matamos, não roubamos e não mentimos, então não temos pecados, mas o pecado é um mal que nos invade porque não seguimos o caminho de Deus e do bem. Quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, mais claro e evidente se torna que os nossos caminhos e as nossas decisões, tantas vezes, mas tantas vezes, não são os caminhos que o Senhor tem para nós e que temos depois vergonha, que não falta-nos a coragem de nos joelharmos, de nos colocarmos atrás de Jesus, de chorarmos as nossas lágrimas, de derramarmos sobre Ele o perfume da nossa dor, de beijar os pés. E isso implica uma humilhação da nossa parte que nós não somos às vezes capazes de fazer. É isso que o amor supõe, que o outro se coloque como aquele que o adora, que o reconhece como Senhor. E aquela mulher reconheceu como Senhor.
colocou-se por trás dele, esvalhou-se diante dele, prostrou-se por terra. Que o Senhor a todos nos conceda essa coragem de nos colocarmos como pequeninos, miseráveis, na expectativa de que a misericórdia de Deus nos devolva a verdadeira forma. Não é como o beijo do Shrek que devolve a verdadeira forma, mas é como o beijo do verdadeiro amor que nos devolve a verdadeira forma. E hoje essa forma a Carolina vai ter, a forma mais extraordinária que nós podemos ter, a forma de Deus, porque Ele nos forma a partir do coração. Colocando-nos de pé, queridos pais, só os pais e os padrinhos agora, vocês ainda podem descansar mais um bocadinho. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o enviou para transferir o homem para o reino admirável da sua luz, humildemente vos pedimos que a Carolina se torne morada do Espírito Santo e templo da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O poder de Cristo Salvador te fortaleça. Em sinal desse poder, te fazemos esta unção, em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos pais e padrinhos, no sacramento do batismo, como vos disse, a Carolina vai receber uma vida nova, uma vida frágil, uma humanidade frágil, que precisa de ser cuidada, precisa de ser protegida. É por isso que o Senhor precisa dos pais e dos padrinhos como garantes desta vida de Deus hoje depositada no coração e na vida da Carolina. Se guiados pela fé, estáis preparados para assumir esta missão, recordai agora de novo o vosso batismo, renunciai ao pecado e depois, connosco, professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja na qual as crianças são batizadas. Dizei-me, pois, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Renunciais às seduções do mal para que o pecado não vos escravize? Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e pai da mentira? E nós todos, com os pais e os padrinhos, professemos a nossa fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Credes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está assentado à direita do Pai? Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Meus queridos pais, esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quereis, portanto, que a Carolina receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabámos de professar? Então os pais e os padrinhos aproximamo-nos da fonte da água viva com a Carolina, que vai receber, no amor de Deus, uma vida nova. Carolina, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, está entregue, está bem? Vinham entregá-lo ao Senhor, não era? Mas não é só fingir, pois não? É mesmo verdade. Pronto. Guarda-me. Olha, meus queridos pais, nós não somos donos de nada.
muito menos de alguém. Nós somos assim gerados no amor, nessa inevitabilidade da fonte misericordiosa de Deus que nos faz ser únicos e irrepetíveis. Ela é filha de Deus, deixada ao vosso cuidado para que possam ser para ela lugar do amor, mediação entre o encontro dela com Jesus permanentemente. Que a vossa família seja escola dos valores do Evangelho, escola de Jesus, para que ela possa aprender e saborear o corpo de Cristo no vosso corpo. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, unge-te agora com o crisma da salvação, para que, reunida ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por esta luz, para que a Carolina, iluminada por Jesus, viva sempre como filha da luz, persevere na fé e, quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Podeis apagar a vossa vela. Caríssimos irmãos e irmãs, nós que não podemos salvar-nos a nós mesmos e nada podemos sem Deus, peçamos-lhe a graça do seu perdão, dizendo humildemente: escutai, Senhor, a nossa oração. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pela Santa Igreja, que acredita em Jesus Cristo, pelos seus filhos renascidos pela graça e por todos os que vivem em pecado, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelos que morrem às mãos de outros homens, pelas vítimas da perseguição dos poderosos e pelos casais destruídos pela infidelidade, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelo mundo, mais pronto a condenar que a perdoar, pelos juízes, a quem foi confiada a justiça, e pelos réus, que por eles vão ser julgados, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Pelas mulheres pecadoras que se arrependem, pelos homens que foram causa do seu pecado, e por aqueles que sentem Cristo vivo dentro de si, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Por todos nós, pecadores, pelos que não põem a confiança nos seus méritos, mas tudo esperam da misericórdia de Deus, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a nossa oração. Deus eterno e amor omnipotente, que muito perdoais a quem muito ama, nós vos louvamos pela vossa infinita misericórdia e nos confiamos à vossa graça para obter o perdão das nossas culpas. Por Cristo nosso Senhor. A minha proposta
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e o vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e amor omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam para sempre a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam para sempre a vossa glória. Hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam para sempre a vossa glória. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco,
o nosso administrador apostólico e patriarca emérito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Apóstolos, os bem-aventurados apóstolos, Santa Isabel de Portugal e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos num só coração e numa só alma, hoje, de forma particular com a Carolina, ousamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Que
Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei se está alguém para fazer o anúncio do musical Wojtyla, tá? Pode vir aqui, é Tânia. Muito bem, podemos sentar um bocadinho. Bom dia, o meu nome é Tânia, como estava a dizer o Padre Arsénio, e eu faço parte do elenco do musical Wojtyla. Não sei se já ouviram falar. O musical Wojtyla é um musical sobre a vida do Papa João Paulo II, que foi, como todos sabemos, uma figura muito importante, não só para a Igreja Católica, como também para o mundo inteiro. Portanto, eu tenho aqui um avisozinho para ler. Vou ler. Depois do enorme sucesso em Lisboa, Porto e Madrid, nas Jornadas Mundiais da Juventude, é com muita alegria que decidimos voltar a levar aos palcos o musical Wojtyla. Por estarmos a viver o ano da fé e, ao mesmo tempo, um momento de desesperança vivido por tanta gente, o musical Wojtyla será com certeza uma janela de alegria que temos de levar ao mundo e, sobretudo, aos jovens. Trata-se de um musical sobre os testemunhos de pessoas cujas vidas mudaram radicalmente através do contacto com João Paulo II. E neste ano, quisemos recriar um musical existente, reinventando-o e acrescentando novas histórias, novos testemunhos, ou seja, um novo espetáculo. Nós vamos estar em cena no Tivoli e por isso queremos encher o Tivoli e poder contar esta bela história de amor que foi a vida do Papa João Paulo II. Os eventuais lucros que tivermos revertem a favor da ATT Farol, que é outra história de amor, que é uma IPSS que se dedica à reabilitação de toxicodependentes e que neste momento está a enfrentar grandes dificuldades financeiras. Para que os possamos ajudar, a ATT, nós pedimos o favor de divulgarem por todos os vossos contactos e por todos os meios que puderem e, sobretudo, às pessoas que conhecem e que são mais próximas e também que nos deem a alegria da vossa presença. Nós estamos no Tivoli a partir já desta terça, ou seja, de dia 18, que é terça, a dia 23, que é domingo, e contamos convosco. Eu faço parte do elenco e tenho-vos a dizer que é uma grande alegria fazer parte deste projeto e eu gostava de ver o espetáculo de fora, porque toca as pessoas de uma maneira tão especial que eu gostava de saber como é que é. E, portanto, vão vocês perceber como é que é e descobrir um bocadinho mais sobre a vida do Papa João Paulo II, que nós conhecemos só a partir da parte em que ele se tornou Papa, mas que tem histórias muito engraçadas antes de se tornar Papa. Pronto, convido-vos de terça a domingo no Tivoli, à noite e ao fim de semana temos sessões à tarde e à noite, mas durante a semana é só à noite. E pronto, espero poder contar com a vossa presença para passarem um momento muito agradável, no mínimo. Obrigada. Tânia, peço desculpa, a que horas é que é? Ou onde é que a gente pode consultar isso? Ok, desculpem, é verdade. Os bilhetes podem ser comprados na Ticketline, na FNAC, no Teatro Tivoli, na Vorten, no Dolce Vita, no El Corte Inglês e nas lojas Abreu Viagens. E as sessões são às 9h30 da noite e às 4 da tarde, quando é ao fim de semana, às 4 e às 9h30. Pronto. É isso? Obrigada. Um bom domingo para todos, uma boa semana. Aproximai-vos do Senhor, acolhei a sua misericórdia, deixai que Ele vos renove e nos renova a todos, transformando-nos naquilo que somos, filhos muito amados de Deus. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.